Eu consegui meu primeiro estágio na programação com apenas 4 meses após finalizar o ensino médio. E foi esse estágio que proporcionou para mim e começou a minha jornada para entrar em grandes empresas, como a Vivo, Santander e o Itaú. Mas o começo foi bem diferente do que eu imaginava. Para quem não me conhece, eu sou o Gustavo. Atualmente eu sou engenheiro de software, mas no começo eu estava totalmente longe disso. Na época, eu fazia o ensino médio junto com um curso técnico na ETEC, aqui de São Paulo. Então eu passava o dia inteiro estudando. Era das 7 da manhã até as 5 horas da tarde. Então trabalhar era praticamente impossível. Só que na minha cabeça, quando eu me formasse, eu já estaria completamente pronto para o mercado. E spoiler, eu estava completamente errado. Assim que eu me formei, com 17 anos, eu já comecei a procurar meu primeiro estágio. Acredito que a maioria faz isso. E um amigo meu, que estudou comigo na época, comentou comigo sobre uma software house, aqui em São Paulo mesmo. E software house é basicamente uma empresa que desenvolve software. Não chega a ser igual uma startup, por exemplo, mas já tem uma base de clientes lá, já tem um certo direcionamento para a área de tecnologia. E eu me interessei por aquela empresa, mas ao invés de só mandar o meu currículo para lá e esperar a mágica acontecer, esperar que a sorte apareça na minha porta, eu fiz uma coisa totalmente diferente. Eu busquei o contato do CEO daquela software house e eu fui falar diretamente com o CEO. Pois é. E, sinceramente, olhando para trás, foi a melhor coisa que eu fiz, porque ter falado diretamente com ele me proporcionou já no mesmo dia, inclusive, uma entrevista. E aí foi uma entrevista bem direta, com algumas perguntas técnicas, outras perguntas comportamentais, mas eu me recordo de ter saído muito bem nela. E eu lembro até hoje que no mesmo dia eu estava de frente para ele, né? Na época ele era o CEO da empresa, ele tinha fundado, né, a software house. Ele apertou a minha mão e falou que eu já começaria lá no dia seguinte. E foi aí que eu tive meu primeiro choque de realidade na minha carreira, porque lá não era mais estudo, como eu estava acostumado desde lá do ensino médio que eu fiz junto com o técnico. Qualquer erro em produção já afetaria os clientes finais. E na época eles tinham clientes, eu lembro que eles tinham clientes do setor de logística, então era uma empresa de transportes, e eles também tinham um cliente na área da saúde, que era uma rede de hospitais, bem grande inclusive, e eles usavam os softwares desenvolvidos pelaquela software house para essa rede de hospital. E eu era estagiário, eu tinha lá os meus 17 anos de idade, então qualquer erro que eu fizesse já causaria um impacto enorme para empresas importantes que realmente cuidam da vida das pessoas e têm um impacto na vida da sociedade. Então, e na época eu tinha noção disso, mas a gente só de fato aprende quando a gente faz aquele delete sameware ou quando a gente causa algum impacto diretamente em produção e a gente vê todo aquele incêndio subindo. E eu lembro que foi bem complicado para mim, porque eu estava buscando uma oportunidade de estágio e teoricamente era para eu estar aprendendo, mas eu já fui colocado no meio da fogueira lá para desenvolver para os clientes. Na época da software house era eu, tinha, né, esse CEO que ele também codava às vezes, mas ele cuidava mais da área de negócio, e tinham somente mais 2 devs. Era um sênior e teoricamente um pleno. Então, e eu como estagiário, que na verdade não me encaixo como padrão de estagiário naquela época, eu diria que o que eu fazia era até uma atuação de um pleno. Então, realmente era bem complicado para mim. E foi a primeira vez na minha carreira que eu tive a tão famosa síndrome do impostor. Então, eu olhava em volta e parecia que todo mundo sabia mais do que eu. E eu não sabia nada. Na época, a linguagem que eles mexiam era Ionic. Então, tinha alguns sistemas mobiles para celular, né? E era Ionic, e para o back-end da web, na época era Node. E eu não tinha tanta experiência com Node. Eu até havia feito alguns cursos antes, na época do ensino médio, sobre Node.js, mas eu não tinha experiência nenhuma, principalmente experiência prática real do mercado. E aqui fica a minha dica para vocês que estão buscando o primeiro estágio.
tenha uma experiência real. Pode ser um projeto prático, mas que tenha realmente algum impacto, por mais mínimo que seja, na vida real. Então, de clientes reais, de pessoas reais que estejam usando o seu sistema. E como eu não tinha, precisava cuidar de todos aqueles sistemas, eles tinham bastantes aplicativos na época, e aplicativos legados também, que tinham construído há muito tempo atrás, na época em Ionic, e eu não sabia absolutamente nada daquela linguagem. E eu tinha que dar manutenção. Eu lembro até hoje que eu sofri muito para mudar uma funcionalidade de um botão que tinha no aplicativo. Só, infelizmente a bateria da câmera descarregou, então eu precisei carregar. Mas continuando, na feature de login do app, então eu fiquei dias tentando resolver aquele problema, e isso de fato pesou muito para mim. Eu realmente cogitei em desistir da programação, e na época eu lembro que eu até pensei em virar professor de matemática. Esse foi, sem dúvidas, o momento mais crítico da minha carreira, mas toda essa questão de desistência e o que fez eu continuar, eu vou deixar como um tema do próximo vídeo. E como um insight final, hoje, olhando para trás, uma coisa ficou muito clara para mim. A parte mais difícil não é entrar na área. Eu sei que isso vai ser contraditório, tem muitas pessoas aí que estão no começo da faculdade, tentando entrar e ver uma barreira muito grande para entrar na área, porque a concorrência é alta e de fato é. Mas eu posso garantir que, dada a minha experiência de colegas e amigos que eu acompanhei também na carreira, a parte mais difícil é continuar, é você estar se atualizando, estudando sempre as novas releases, novas versões das linguagens, e ainda mais hoje em dia com um avanço muito grande que a gente tem na era da IA, então realmente essa é a parte mais complicada. Mas se você é uma pessoa curiosa que gosta de aprender, a boa notícia é que você já superou essa barreira, então as chances de você ter sucesso na área são muito maiores. Então é isso, obrigado por assistir até aqui. E se esse vídeo de alguma forma te ajudou a continuar estudando programação, a continuar aplicando para as vagas, curta esse vídeo, comenta, eu vou estar respondendo todos os comentários. E se inscreva no canal, pois eu pretendo trazer mais assuntos do tema, como que eu consegui o estágio em uma grande empresa mesmo, estando no começo da faculdade, que foi o divisor de águas para mim, e como que eu consegui vagas em grandes empresas como Itaú, Santander, Vivo. Então se inscreve no canal, me acompanhe aí, e com certeza eu vou estar trazendo mais conteúdo aí mais pra frente. E é isso, eu fico por aqui. Muito obrigado por assistir e até a próxima.